Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Eu não tenho mais essa coisa de ir ao cinema para ver coisas em tela grande, mas eu conheço bastante gente que ainda tem. E 1917 é um filme para quem curte aspectos técnicos e aspectos cinematográficos, de cinematografia mesmo, trilha sonora bombando assim, seria bom ver na tela grande, tá? Eu também não sou muito chegado nesses filmes badalados de Oscar. Tanto é que o 1917 ficou no catálogo da Amazon Prime durante tempos antes de entrar. Agora ele entrou na Netflix, agora que eu resolvi ver. E é um filme muito bem feito, gostei bastante. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. A intenção é fazer com que o filme pareça que foi gravado em uma tomada só, como se tivesse um ponto de vista só, a câmera acompanhando dois personagens que têm uma tarefa muito simples dramaticamente, que é ir do ponto A para o ponto B, só que cheia de tensão. Por quê? Porque eles estão em 1917 e então está transcorrendo a Primeira Guerra Mundial. O filme não dá informação histórica, é como se ele tivesse colocando o espectador perdido também, como os soldados estavam, porque havia muito soldado ali que não sabia por que estava lutando, né? Depois eu faço uma contextualizaçãozinha se precisar. Mas a história é bem simples. Existia um batalhão em um ponto que iria atacar os alemães, só que era uma armadilha. Os alemães haviam fingido sair do lugar. Quando os britânicos atacassem os alemães, eles iriam ser bombardeados e 1.600 pessoas morreriam. Aí um general, que é o Colin Firth, eu acho, ele designa dois soldados para irem dar o recado que tem que ser dado assim, na manhã seguinte. Então você tem uma bomba relógio, né? Você quer mais suspense do que isso? Você tem uma bomba relógio. Se vocês não chegarem àquele lugar até tal hora, acontecerá o ataque e 1.600 pessoas morrerão. Para adicionar ao suspense, um dos soldados que pode morrer, um desses 1.600, é irmão de um dos dois mocinhos que saem, tá? E esses dois mocinhos, na época, eram os atores menos famosos do filme. Eram crianças, eram bem mocinhos mesmo. Então dá a ideia de que a história ela é feita pelas pequenas pessoas, porque você vai ter, não é à toa que você vai ter Colin Firth, o Benedict Cumberbatch, todos em papéis que aparecem uma vez só, mas quem desenvolve essa aventura de ir de um lugar para o outro são dois menininhos que na época não eram famosos, dois jovens que podem inclusive morrer, tá? E nesse caminho em que eles vão ter que cruzar é que o diretor fez o truque de parecer uma tomada só. Só que você percebe, se eu não fico prestando muita atenção nessas coisas. Eu soube, né, que houve críticos que disseram que essa indulgência formal, né, de fazer um filme como que parecesse que era um corte, que era uma tomada só, fez com que as pessoas se desligassem às vezes da história para ficar procurando onde estavam os cortes. Eu não sou tão maníaco assim e tão perfeccionista, mas dá para perceber onde estão os cortes, alguns dos cortes da cena, sim, né? Por exemplo, e olha que eu tenho 10% de visão, né? Claro, tem um fade out lá que é normal, que uma personagem desmaiou, mas você tem lá uma hora que despenca numa cachoeira, você percebe que tem um corte ali, tem uma pedra, uma rocha no meio do rio que é em CGI, você percebe que houve uma edição ali, de vez em quando a imagem fica meio
dá um zoom nas costas de uma personagem, você percebe que houve uma transição, mas isso para mim não fez diferença nenhuma. O que faz diferença no filme é que enquanto esses soldados estão indo do ponto A para o ponto B, esse ponto A para o ponto B chama Terra de Ninguém, No Man's Land. E aí eles vão encontrar, é uma jornada, eles vão encontrar todo tipo de horror. E a Primeira Guerra Mundial, e aí é que a gente teria que dar uma contextualizada, né? 1917, a Primeira Guerra Mundial já estava no fim. Ela foi de 1914 a 1918. Os alemães já estavam indo embora, tinham perdido. Só que a Primeira Guerra Mundial, ela foi uma guerra sui generis, porque você ainda tinha cavalos no campo de batalha, só que você já tinha aviões. Então você vai ter entre os escombros que eles vão passar corpos de cavalos, mas vai ter avião caindo. E ao mesmo tempo você vai ter cerejeiras florescendo, meio que dizendo, tá vendo? A natureza é linda, quem faz essas porcarias é o ser humano. Então, na verdade, essa jornada é feita por personagens, por atores que não são os mais famosos da época, ela é a jornada do homem comum, né? É esse homem comum que atravessa os perigos e faz a história dar certo. Isso tudo no meio de um filme que mantém suspense, que é tecnicamente bem feito, que ok, até concordo com algumas críticas que eu me lembro da época, né? A música vai dizer para você como você deve se sentir, mas ok, isso é Hollywood no seu melhor, né? Ele é um filme hollywoodiano. Então eu acho que é um filme muito bacana, 1917, tecnicamente e inclusive tematicamente, né? Parece que não tem uma grande história, mas se você conseguir ler elementos ali dentro, metafóricos, né? Tem uma hora que parece que eles estão no inferno, aquela cidade toda em chamas, fica parecendo uma coisa meio surrealista. Outra hora eles estão em lugares que estão encharcados de lama, parece um purgatório. Não sei como que eles conseguiram arranjar tantos tons de marrom para esse filme. Então, o que a gente tem que perceber é esse cenário horroroso que está entre eles e que está dando informações o tempo todo para a gente do horror da guerra, e de ela ser uma coisa humana, né? E de ela ter vários sentidos. E falando em música, embora tenha toda essa história da música, da trilha sonora, meio que guiar a atenção da gente, que aí você precisava ver o filme em inglês e entender inglês, mas o que chama a atenção das personagens numa hora lá para achar o batalhão dos Devonshire que eles precisam achar, é uma canção que alguém está cantando, que é uma canção famosa do repertório folclórico britânico, que realmente fala em ir para casa, tá? Então, ele tem seus símbolos que estão escondidos. Tem hora que fala de medalha, que elas não servem para nada. Não é à toa, então, que eles colocaram dois atores que na época não eram conhecidos, né? Não é o Colin Firth e o Benedict Cumberbatch que estão fazendo a missão. Eles só são dois generais ou capitães. Quem faz a história, quem faz a missão, são os dois meninos. Quem entende de videogame comparou o filme a um videogame. Eu não entendo de videogame, então não posso fazer essa comparação. Mas já vi filhos de amigos jogando videogames, desses que vão andando assim para matar pessoas. Realmente me lembrou mesmo, de vez em quando, algumas tomadas desses videogames. 1917 merece ser visto. Um bom filme que deve ter merecido os prêmios que ganhou. Eu me lembro que quando saiu, ele foi muito falado. Muito bem feito. Tchau.